meu entrevistado de hoje é Luciano dos Santos Alegre, engenheiro agrônomo, especialista em finanças, consultor para empresas rurais em todo o Brasil, com mais de 10 anos de experiência no agronegócio. A sua trajetória abrange desde a assistência técnica até a consultoria estratégica de negócios, que atualmente desenvolve. O seu foco está na otimização das finanças no agronegócio e também compreender os impactos na sustentabilidade dos empreendimentos. E o tema da nossa entrevista será: qual o impacto de uma frustração de safra na sua fazenda? Luciano, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Olá, Divino. Olá a todos os ouvintes e a quem nos assiste nas mais diversas plataformas. Muito obrigado mais uma vez por a gente estar podendo aí conversar e falar um pouco do que a gente tem visto dos negócios agrícolas. Para a gente é sempre um prazer e é sempre uma honra estar trocando essa ideia, estar levando um pouco daquilo que a gente está vendo a quem está nos acompanhando. Cara, mas é muito bom já começar a semana tratando de um assunto, de um problema, mas mostrando também uma solução. Antes de nós começarmos a falar a respeito do momento, da frustração, eu gostaria que você falasse um pouco da sua vida, da sua profissão. Quem é o Luciano Alegre? Bom, vamos lá então. O Luciano é um engenheiro agrônomo, pai de 2 filhos, casado, que mora lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul, atualmente, né, Divino? E eu rodo o país aí com consultoria de negócios, com consultoria em gestão para o agronegócio. E aí a gente abrange todos os lados do agronegócio, porque o objetivo é a perpetuação das finanças no agro. Meu foco está, em virtude da minha formação e de onde eu vim, minha origem também é o campo, sempre foi o agronegócio, sempre foi perpetuar esses negócios através das gerações. E aí tenho tido a oportunidade ao longo dos anos de acompanhar bastante gente, de conversar com bastante gente, de acompanhar muitas famílias que saíram lá do sul e vieram para o centro-oeste, muitos goianos que saíram do Goiás e subiram ao Tocantins, ao Pará, ao Mato Grosso, muito paulista, muito paranaense, enfim, muita gente que fez o agro, está fazendo o agro do país ser o que e ter a relevância que tem no nosso país. E o meu papel é justamente esse, prover para essas famílias um olhar um pouco mais agrofinanceiro, vamos dizer assim, olhando a agronomia, olhando a operação agrícola, independente a cultura que for, e as finanças, a gente com um olhar um pouco mais frio no que diz respeito à geração de resultado, à análise gerencial das informações, ao fluxo de caixa, aos indicadores, a operações estruturadas, enfim, tudo que diz respeito a finanças, eu me proponho a levar de conhecimento, a levar informação a quem a gente está atendendo, a quem a gente está conversando. Então, esse é um breve resumo de quem é o Luciano e nessa última semana tive uma oportunidade grande aí de rodar o Centro-Oeste, como uma parte do Centro-Oeste, entre Goiás e Mato Grosso, e a gente tem visto aí bastante casos de lavouras frustradas, de problemas financeiros que vão surgir. Então, o objetivo hoje é que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, né, Divino? Eu gostaria que você pintasse um quadro do que você viu, né, nessas suas andanças aí. Inclusive, você passou aqui pelo Sudoeste Goiano, está no Mato Grosso agora. O que você está vendo? Você tem conversado com produtores rurais? O que você está sentindo? Vamos lá. A gente tinha uma perspectiva de uma safra até que muito boa, visto que é muito boa, não, depende do ponto de vista, depende de quem, depende da situação financeira, porque isso era da situação do negócio, isso é algo que varia muito. Mas era uma perspectiva boa, de normalidade, de preços ok, não dentro daquilo que a gente esperava, mas ok, pois muita coisa já tinha voltado a um patamar até que aceitável, apesar de existir
espaço para voltar ao que era antes da pandemia, me refiro principalmente a pacote de insumos e taxas de juros, visto que a gente ainda tem uma carga de juros em virtude da nossa taxa de juros, mas era uma perspectiva boa. E aí a gente começa a safra e a gente tem uma seca no Centro-Oeste, impactando drasticamente muitos negócios, principalmente, não digo principalmente, mas com um grande impacto, com um impacto um pouco maior aqui no Mato Grosso, que era, historicamente, não tinha problemas similares a esse, pelo menos não na história recente. Se a gente ampliar um pouco o nosso leque de informação, talvez a gente encontrasse isso. E o que eu estou vendo de lavoura, desde o sudoeste goiano até aqui, o Mato Grosso, é lavoura de tudo quanto é jeito. Lavoura com um estágio de desenvolvimento aceitável, um padrão produtivo aceitável, e essa lavoura, em boa parte, e eu digo que praticamente quase metade dela, é fruto de um replante. A primeira lavoura foi frustrada, morreu, e veio o replante, e agora as lavouras estão num estágio de desenvolvimento bom. As primeiras lavouras, muitas com uma produtividade de 8 sacos por hectare, uma produtividade péssima, muita avaria, as plantas que estão agora colhendo são plantas com desenvolvimento péssimo. A gente está falando de plantas com um pouco mais de talvez 2 palmos, com um entrenó muito distante, com pouca produtividade. Algumas, a depender, às vezes dentro do mesmo, lavouras semeadas no mesmo período, com chuvas irregulares. Então, dentro de um mesmo talhão, por vezes, aí no sudoeste goiano tem um exemplo muito, muito prático de um cliente, né, que me trouxe um mapa hídrico do solo, mapa de produtividade, aliás, em que o talhão vem vindo a chuva, chega num determinado ponto, a chuva vem, uma das chuvas que choveu no início, choveu 30 milímetros, e na ponta de baixo do talhão choveu 2 milímetros. Então, ou seja, uma chuva fez uma diferença de produtividade de 45 sacos, uma produtividade ruim para a posição, para o lugar onde ele está, para uma produtividade de 22 sacos aqui embaixo. Então, ou seja, a gente cortou metade da produtividade em virtude da falta de uma chuva. Então, percebam que dentro das regiões, eu percebo que chove no vizinho, não chove aqui, ou chove num talhão, não chove no outro. Então, o efeito do El Niño esse ano no Centro-Oeste, ele foi muito pesado. No Sul, do contrário, tivemos alguns problemas, sim, lá no Sul, mas problemas que foram resolvidos de uma maneira um pouco mais rápida, visto que foram problemas de semeadura em virtude do excesso de chuvas. Lembrando que o El Niño chove muito lá no sul e a chuva aqui é um pouco mais escassa. Então, se a gente fosse olhar um panorama geral de comparação entre todas as regiões, nos anos que eu frequento o Centro-Oeste, eu nunca tinha visto uma disparidade de lavoura tão grande dentro de uma mesma fazenda. Esse se a gente fosse dizer uma frase, seria essa a frase. Nunca tinha visto uma disparidade tão grande de produção, de produtividade dentro de uma mesma lavoura, dentro de uma mesma micro-região. Então, esse é um dos pontos que levou a gente a conversar com muita gente, a pensar em estruturar as finanças de uma maneira adequada, porque há casos em que não vai ter soja suficiente para cumprir contrato. E aí, o que fazer numa situação como essa? Ô, Luciano, o problema está posto, né? E não foi o produtor que criou esse problema em grande parte, lógico, né? Em grande parte, não. Agora, ele tem que pensar justamente na questão financeira, como é que ele vai lidar com isso, né? Você falou ainda há pouco que não vai ter soja suficiente para cumprir com os compromissos. Qual é o papel das finanças no setor do agronegócio? E quanto
as estratégias e as decisões podem ser embasadas nesses indicadores financeiros? Perfeito. Vamos lá. Tem uma frase que é muito impactante em muitos negócios e tem bastante. Essa frase não é minha, eu não gosto de falar que aquilo que não é meu, essa frase não é minha. O caixa é o rei do negócio. Pensando em o caixa é o rei do negócio, a gente tem que. Isso vai ao encontro de um indicador financeiro que a gente sempre fala, que é a liquidez. E aí me remete a uma frase de um produtor rural aí de Rio Verde, que a filha dele adora comentar com a gente. Há tempos em que a trama vale mais do que o dinheiro e há tempos que o dinheiro vale mais do que a trama. Nesse caso, a liquidez, o dinheiro, vale mais do que algumas tramas, vamos dizer assim. Isso é critério de tomada de decisão de crédito, muitas vezes, esse indicador de liquidez. Bom, uma visto que o problema está posto, vamos usar o exemplo desse cliente que a perspectiva de safra é que vai faltar soja. Bom, a gente tem algumas alternativas para mitigar isso. Uma delas é a gente negociar com os credores, assumir o risco de uma eventual multa, o que é algo bem caro. A gente está falando aí de uma multa para não entrega de grãos pesada, o que talvez não seja o sentido. O outro é a gente tentar negociar com aqueles outros credores que também são em soja, e parte disso pode ser uma parcela de fazenda ou um arrendamento, e a gente transformar isso num recurso financeiro. Bom, isso pode ser uma alternativa, talvez tenha um impacto tributário, e a gente também tem que ficar de olho nisso. Mas a gente precisa dar uma solução para isso. A solução pode ser a mais diversa. No meu ponto de vista, a chegar para o credor e dizer, olha, está todo mundo passando por esse problema, eu também estou, o que a gente em conjunto pode fazer? Isso, independente do credor, seja uma instituição financeira, seja uma revenda, ou seja o seu arrendador, ou seja a pessoa que você comprou uma fração de terra, tem que ficar claro. Afinal de contas, todo mundo está no mesmo negócio. Então, trazer um pouco mais desse olhar de, bom, eu devo, não nego, mas está aqui meu plano para te pagar. Te serve? Ah, me serve, não me serve. Não, o que tu está me cobrando de juros é muito grande. Eu posso te pagar com milho ali na frente, então. Eu posso te pagar de uma outra forma. Então, fazer um pouco mais dessa engenharia financeira e olhar para os seus indicadores e montar esse planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico tem que levar em consideração uma possibilidade de uma adversidade como foi esse ano, em que a gente juntou um problema climático com um problema de preços abaixo daquilo que a gente imaginava. Abaixo, muitas vezes, do nosso custo de produção. Então, ter esse plano de longo e médio, de longo e curto prazo, é o que vai definir os negócios daqui para frente. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos olhar para os nossos indicadores, vamos olhar para o nosso demonstrativo de resultados. Ah, mas eu não tenho um demonstrativo de resultado. Bom, existe bastante gente, bastante material, bastante instituições, muitas instituições dizendo como a gente pode montar um demonstrativo de resultados, como a gente pode interpretar um demonstrativo de resultados, e muita gente disposta a ajudar, muita gente disposta a conversar, a tentar ajudar a resolver o problema. Eu não estou falando só de grãos, isso pode impactar também de uma maneira, já impactou no passado, em anos anteriores, para a produção de leite, quando o preço da soja, o preço do milho estava lá em cima, que é a matéria-prima do consumo animal, impactou no pecuarista, no confinador, ou naquele que tem um boitel. Tudo isso faz parte do jogo do agronegócio brasileiro. Então faz sentido que a gente tenha esse olhar mais financeiro, esse olhar um pouco mais frio, e isso às vezes pesa e as pessoas não querem ouvir, mas é nosso papel enquanto consultor, enquanto pessoa que está preocupada com os negócios, muitas vezes falar aquilo que o cliente não quer ouvir. Eu não posso falar só aquilo que ele quer ouvir, ele tem que ouvir aquilo que ele tem que ouvir. Então, esse é o nosso papel. Então, se a gente for levar um aprendizado dessa parte da conversa, o caixa é o rei do nosso negócio.
vamos montar um planejamento de longo prazo. Esse planejamento de longo prazo, a gente tem que desdobrar ele num planejamento de curto prazo, ou seja, a próxima safra. E tudo isso a gente tem que olhar para os nossos indicadores. Os nossos indicadores estão dentro do nosso demonstrativo de resultados. Qual é o meu custo por hectare? Qual é o custo do meu pacote de insumos? Qual é o meu custo para produzir um saco de soja? Qual é o meu custo para produzir 1 litro de leite? Qual é o meu custo para produzir uma arroba? Esses são os indicadores chaves para a gente poder entender as finanças do nosso negócio. E a partir daí, então, se posicionar, seja numa compra de insumos, seja numa comercialização. É óbvio que a gente sabe que o produtor rural ele é um tomador de preço. Ele é uma indústria a céu aberto, com todos os riscos, mas ele é um tomador de preço. Então, a gente tem que mitigar esses riscos de uma maneira estratégica. A primeira delas é fazer um dever de casa, olhando para o nosso demonstrativo de resultados e olhando para o nosso fluxo de caixa. Ele é que vai definir como será o nosso negócio a partir daqui. Luciano, qual que é o momento do produtor fazer esse plano estratégico? Agora, na verdade, se a gente pensar na próxima safra, ele já teria que estar acontecendo. A safra que já passou, a gente tem que olhar para o passado, aprender com o que a gente, o que nos trouxe até aqui, diante dessa frustração, quais foram os cenários que a gente não desenhou, e temos muitos negócios em que a gente desenhou um cenário de frustração, ele foi, não digamos que posto de lado, mas ele foi, em partes, considerado, mas é possível e muito possível de não acontecer, acabou acontecendo, e algumas decisões, que a gente traz a hipótese, e quem toma a decisão é o dono deste negócio. Para alguns negócios, isso está sendo um problema, e a gente está tendo que esticar a conta. Negociar com instituição financeira, enfim, tentar amenizar o problema que está posto. Mas o momento da gente fazer o planejamento das próximas safras é agora. O objetivo é que a gente faça checagens ao longo do ano. Então, a gente primeiro monta esse planejamento. Bom, onde eu quero chegar? Qual é o resultado que a gente quer chegar? Dado os preços de hoje. Bom, esses preços de hoje, usando o exemplo da produção de grãos, esses preços postos hoje para a comercialização da minha produção fazem sentido? Ah, mas o mercado vai subir ou vai descer? Não, não é assim, não é só assim que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar frente ao nosso custo. Quanto que está me custando para produzir? Porque o mercado pode estar te dando uma soja, vamos dar o exemplo da soja, de R$ 85 e a tua soja está custando R$ 105. Não faz sentido a gente realizar esse prejuízo agora. Então, se eu de fato tenho que produzir, bom, o que a gente vai fazer? Bom, a gente precisa produzir. Agora, produzir no prejuízo, quanto tempo eu consigo segurar o meu negócio nesse formato? Ou o que eu posso cortar de custo para que eu volte a ter lucro com o que está me apresentando, com o valor que está me sendo posto? Ou não? O meu custo é R$ 80 e o mercado está me oferecendo R$ 105. Opa, eu posso fazer uma trava, posso fazer uma estratégia de comercialização e travar esse preço no mercado financeiro. É totalmente possível. Estou dizendo para a gente sair daqui dessa conversa, desse nosso bate-papo, ir lá e fazer em 50% da nossa produção, eu acho um pouco temeroso. Se a gente nunca fez esse tipo de operação. Tem coisas antes que a gente precisa fazer. E a partir disso, ir fazendo este aprendizado do mercado financeiro. Porque uma coisa é a gente produzir, uma coisa é a gente fazer algo que a gente já está acostumado e que a gente já tem experiência. Outra coisa é a gente entrar num negócio novo de uma maneira muito acelerada. Pode nos fazer ter um tombo ali na frente. Como uma estrada que a gente nunca andou. Se a gente não olhou o mapa, se a gente não sabe, não estudou o trajeto antes, não tem como a gente andar acima do limite da via. Porque a chance da gente cair num buraco ou de errar uma curva é muito grande. É como a gente andar de olhos escuros, de olhos vendados no escuro. No escuro. Luciano, diz que todo problema que existe serve para que nós aprendamos com ele. O que o produtor pode tirar de lição desse momento atual para ele não voltar a cair na mesma armadilha lá na frente? O que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar daqui para frente.
Se a gente chegou até aqui com esforço, com muito trabalho, daqui para frente talvez a gente precise ser um pouco mais estratégico. E eu não vou nem entrar no quesito das novas gerações, da inteligência artificial, de todo o contexto de uma empresa rural familiar. Não vamos entrar nesse contexto porque talvez a gente estenda demais a conversa. Mas o fruto desse trabalho, de todo esse esforço de uma vida, muitas vezes, para construir um patrimônio, pode não nos levar daqui para frente. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não olhar de fato financeiramente para o nosso negócio, a gente pode sim ter uma grande frustração. Se a gente olhar, quem olha, quem joga patrimônio, ou quem faz a conta do patrimônio em cima da dívida e não olha para a operação, uma hora vai ter que vender patrimônio para pagar dívida. Então isso é perigoso, é muito perigoso. A gente, na atividade agrícola, a gente tem um ativo imobilizado muito grande que se chama terra, e a gente, por vezes, não tem liquidez. Então, olhar para a operação, o que eu me refiro à liquidez é não ter resultado suficiente, não ter fluxo de caixa suficiente para quitar os nossos compromissos. Então, olhar para a operação, olhar para o demonstrativo de resultados e quão saudável é essa operação, é aquilo que me parece muito mais inteligente e muito mais prospectivo, pensando do ponto de vista de longevidade da atividade. Então, olhar o que a gente fez até aqui, olhar para frente e traçar cenários. Uma frustração como essa, nessa safra, com o nível de investimento que eu tenho, se acontecer de novo, eu vou conseguir suportar? Ou o que eu posso fazer hoje para, caso exista uma frustração de safra ali na frente, eu estar preparado para atravessar ela? Aquilo que não nos mata nos faz crescer. Se essa frustração não vai nos matar, ela tem que nos fazer crescer. Nos fazer crescer e aprender com o que aconteceu agora. Preços lá embaixo, muitos produtores vindo de uma safra em que também não travaram seus preços, porque o preço a gente tem memória curta e o preço o de comercialização das últimas duas safras na colheita sempre foram mais altos do que o contrato futuro. Então a gente ficou um pouco ressabiado disso. Lá no Sul a gente usa muito o termo ressabiado, ficou meio com medo disso. Então optou por não fazer, por não comercializar. E muitos clientes que ficaram com seus grãos, e seja soja ou seja milho, disponíveis, tiveram já problemas na safra passada. Então, a nossa memória é muito recente. A gente não amplia muitas vezes o leque para entender aquilo que já passou com mais tempo. É a mesma coisa que a gente jogar um dado com 6 faces. Qual é a chance, ou qual é o indicador que a gente pode ter se a gente jogar 3 vezes e cair 3 lados diferentes? A gente não conclui nada, porque a gente não tem uma série histórica. A probabilidade poderia ser de, na próxima jogada, cair o mesmo número que caiu nas últimas 3 vezes, ou cair 3 números diferentes. Então, quando a gente amplia essa ciência de dados, quando a gente amplia essa análise histórica, a gente aí sim pode ter uma informação que nos sirva para tomar uma decisão. De quais ferramentas o produtor pode lançar a mão para entender do seu negócio de uma ótica agrofinanceira? Vamos lá. A gente precisa entender do nosso caixa. Isso é praticamente só financeiro. Tá? A gente precisa olhar para o nosso demonstrativo de resultados. Isso é agrofinanceiro. Por que é agrofinanceiro? Porque esse demonstrativo de resultados vai nos dizer o que a nossa operação no campo está nos trazendo. Tá, mas isso também é uma ferramenta financeira de análise. Mas quando eu esmiuço esse demonstrativo de resultados por hectare, por exemplo, ou por uma unidade de medida, em que a gente consiga padronizar, eu consigo entender e comparar com outros negócios, comparar com uma média, por exemplo, e entender se a minha adubação está muito alta ou está muito baixa. Ou ainda, se o meu custo de mão de obra, por exemplo, ou de taxa de juros, está ok ou não. Então, eu consigo entender parte da minha operação, parte dos meus custos e o que eu posso fazer com isso lá no campo.
porque é lá onde a gente vai aplicar, onde a gente vai utilizar o agro do financeiro no dia a dia. Então, pacote de insumos, quantos sacos está me custando para eu produzir? Isso é só custo. A gente tem um rol de despesas da fazenda, em que a gente tem forma da gente dividir isso entre todas as culturas que a gente explora, seja cultura, seja pecuária, o que for. Existe maneira para isso. Então, entender a nossa estrutura de custos é o que vai nos levar daqui para frente. Porque essa estrutura de custos é o que a gente, enquanto produtor rural, a gente, enquanto agente produtor, pode modificar. No resto, o clima, a gente só observa o clima. O mercado, a gente observa o mercado, só que não adianta nada a gente observar o mercado se a gente não olhar para dentro do nosso negócio. Não vai fazer sentido nenhum. Então, olhar para o nosso negócio, olhar para as nossas finanças, olhar para o nosso demonstrativo de resultados, olhar o quanto está me custando para produzir 1 litro de leite, quanto está me custando para produzir uma arroba, quanto está me custando para produzir um saco de soja, ou 1 quilo de gergelim, um saco de sorgo, enfim, a cultura que for, independente, ou 1 quilo de frango, a cultura que for, ela tem condição de ser analisada nesse formato. Então, às vezes é um pouco repetitivo e chato da gente dizer para muitos clientes ou para muitas pessoas, lança a informação numa planilha, mas eu não tenho um sistema. Vamos começar do macro para o micro. Vamos começar do que mais movimenta o negócio. Se a gente focar em 20% das coisas do nosso negócio, a gente vai estar controlando 80% do nosso volume financeiro. Então, depois a gente pensa em buscar os outros 20% do financeiro, que é onde vai mais nos dar trabalho, em termos de operação. Vamos focar naquilo que é macro, naquilo que é maior, naquilo que é grande. Depois a gente pensa na evolução, por exemplo, em controle por talhão, em controle máquina a máquina. Então, porque isso também é muitas vezes a gente começa um sistema de gestão começando do micro e voltando tentando chegar no macro. Só que as coisas não funcionam, porque essa muita informação. Por vezes a gente não consegue fazer esse cruzamento. Então, quando a gente vem construindo uma cultura de gestão em que a gente vai dar maior informação e a partir daí a gente vai refinando isso, faz muito mais sentido e é muito mais fácil da gente fazer com que a nossa equipe se engaje, fazer com que a gente se sinta parte daquilo e a gente consegue, a partir daí, então, tomar decisões mais assertivas. Meu amigo, muito bom. Você ajudou, tenho certeza absoluta, né? Trouxe aí um quadro, pintou esse quadro para a gente e mostrou a solução, que é o mais importante. Te agradeço imensamente e fico muito orgulhoso de, a partir de agora, você fazer parte da nossa equipe que colabora conosco semanalmente, né? Então, todas as quintas-feiras, o Luciano vai trazer dicas preciosíssimas para você, que é o nosso ouvinte, nosso espectador, no programa Morada no Campo, da Rádio Morada do Sol FM. Eu fico muito feliz com isso. E vai também trazer artigos semanais no nosso portal Agro e Prosa, que, para quem não sabe, é www.agroeprosa.tv. Simples assim, agroeprosa.tv. E toda semana o Luciano vai estar lá. Meu amigo, muito obrigado. Grande abraço. Só tenho a te agradecer, só tenho a agradecer aos nossos ouvintes aí. E muito mais uma vez, Divino, obrigado pelo convite da gente estar conversando aqui, obrigado pelo convite para a gente fazer parte do programa, fazer parte do portal. Para mim é um orgulho e uma satisfação imensa. Eu já te trouxe isso em outras oportunidades, eu só tenho a te agradecer essa oportunidade. Muito obrigado, espero ter contribuído e fico sempre à disposição de quem quiser telefonar, mandar uma mensagem no Instagram. A gente está sempre à disposição para conversar. Deixa o Instagram aí para o pessoal te achar. @Luciano Alegre. Só ele tem esse Fiquem à nome. vontade de me procurar. Luciano, abraço, obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Gente, eu conversei com o Luciano Alegre. Até o nome dele é diferenciado, né? Diz que o importante é a gente estar perto dos melhores, né? E eu privilégio ter o Luciano Alegre conosco aqui. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em finanças
e consultor para empresas rurais. Gostou dessa prosa? Deixa um gostei pra gente, deixa um like, se inscreva nesse canal, compartilhe com outras pessoas. Deixa eu pedir só mais uma coisinha. Deixa um comentário, o que você achou dessa prosa. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.